tornando melhor, como disse a nossa querida irmã, e nos tranquilizando, e através da leitura e reflexão, damos então início à nossa reunião pública. A página de hoje, assinada pelo Espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, retirada do livro Entrega-te a Deus, da editora Intervidas, com o título Com Alta Ressignificação. Considerando-se os projetos espirituais que dizem respeito à renovação da sociedade terrestre, a tua é valiosa contribuição, por menor se te pareça. Pequeno erro de cálculo e toda uma edificação ruim, assim como qualquer colocação inadequada de algum material, ameaça o conjunto. Nas aparentemente insignificantes realizações encontram-se valores de alta significação para o bem geral. Na área da mediunidade, por exemplo, preocupa-te inicialmente com a autoiluminação, a fim de que irradies claridade interior onde te encontres. Logo depois, elege as tarefas que a vaidade repugnam, que a soberba desconsidera, aguardando projeção e destaque na comunidade. Assume o compromisso íntimo de servir da maneira mais modesta possível, mantendo o intercâmbio psíquico com os mentores espirituais que te conduzem à existência, de forma que possas atender, mediante o contributo do conforto moral, aos infelizes de ambos os planos da vida que se te acerquem em aflição. Não te aguardes a exaltação das tuas faculdades, colocada nas montras da exibição fútil, nem à disposição de experimentadores presunçosos, sempre à cata de novas e contínuas demonstrações para atendimento à própria vaidade. Busca aprimorar os sentimentos de caridade e de ternura para atender com carinho os filhos do Calvário que te foram legados por Jesus, homenageando-o neles com o espírito solidário, rico de fraternidade. Joana de Ângeles. Então, após essa página que traz para nós bastante reflexão, façamos então a prece inicial. Graças a Deus, Jesus, bom e amado Mestre, amigos espirituais do Centro Espírita Leon Denis, que nos envolvem com suas vibrações de amor e de paz. Antes de tudo, queremos vos agradecer por essa proteção, por esse amparo, por esse caminho, por esse carinho e por nos direcionarmos hoje ao Centro Espírita para que possamos, através do estudo, trazer melhores reflexões ante a vida que temos. Abençoa, Senhor, o nosso propósito, a fim de que possamos verdadeiramente estarmos cada vez mais imbuídos no trabalho que Jesus nos direciona. Abençoa, Senhor, esta casa, abençoa os companheiros que farão uso da palavra, como o nosso irmão Marcelo Alves, e a seguir a nossa irmã Rita, para que o estudo que eles realizaram possam trazer para nós fácil entendimento e reflexões. Sempre, Senhor, na certeza do Teu amor, do Teu amparo ante as nossas dificuldades. Mas te pedimos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, nosso patrono, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que a nossa reunião possa transcorrer em paz e harmonia, sempre na certeza que o Teu amor envolve a todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, para o que já estão acostumados a vir na nossa casa às segundas-feiras, às 19h30, nós estudamos os livros dos médiuns, que é um dos livros que compõe a codificação. E hoje o estudo estará a cargo do nosso irmão Marcelo Alves, que falará para nós sobre o capítulo 6, Manifestações Visuais, e o ensaio teórico sobre aparições, que está contido nos itens 101 a 110. A pedido do nosso querido irmão, leremos apenas as duas questões, a 101 e a 107. E pedimos àqueles que têm o livro dos médiuns em casa, para terminar a leitura nas suas residências dos outros itens.
Então, o item 101, ele vai trazendo para nós sobre ensaio teórico sobre as aparições. E assim fala o nosso mestre Allan Kardec. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, através dos sonhos. São as visões. Não cabe aqui examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Frequentemente também são quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante dos nossos olhos para nos dar avisos úteis e salutares conselhos, se forem bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se forem espíritos imperfeitos. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. E aí ele recomenda ver o Livro dos Espíritos, questão 400 e seguinte. A questão agora 107. As aparições no estado de vigília não são raras nem novas. Elas sempre ocorreram em todos os tempos. A história relata um grande número delas, mas, sem remontarmos tão distantes, elas são muito frequentes nos nossos dias e muitas pessoas as têm visto. E, em primeiro momento, tomaram-se pelo que se convencionou chamar de alucinações. Elas são frequentes, principalmente, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar os seus parentes ou amigos. Muitas vezes, elas não têm objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que aparecem assim são atraídos pela simpatia. Que cada um queira interrogar suas lembranças e ver-se-á que há poucas pessoas que não tenham conseguido algum fato desse gênero cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Então nós vamos terminar por aqui, passando a palavra ao nosso irmão Marcelo. Que numa casa espírita, ele é mediúnico, porque os espíritos, eles dirigem as tarefas. E é sempre bom relembrar isso, ressaltar isso, né? Uma reunião pública, existem casas espíritas que fazem as suas reuniões públicas, isso aqui que nós estamos fazendo, mas não consideram como sendo um trabalho mediúnico. Então cabe determinadas ações, determinadas interações. Nós aqui na casa de Leon Denis encaramos a reunião pública como um trabalho mediúnico. Então, o trabalho não é só nosso. Na verdade, o trabalho é grandioso por parte dos espíritos. Existem equipes espirituais, né, que atuam nesse trabalho da reunião pública e que nós não tomamos ciência, não consideramos. Então é preciso que a gente olhe a reunião pública com um olhar de respeito, com um olhar de admiração, com um olhar de oportunidade que nós estamos tendo de nos informarmos sobre o mundo espiritual. Nossa pátria verdadeira, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Porque esse momento que experimentamos aqui continua sendo pátria espiritual, sendo que numa dimensão materializada por um objetivo. Estamos no objetivo da encarnação. Então, somos abafados de certas propriedades que, como espíritos, nós as possuímos de forma natural. Possibilidades de interação, de comunicação, que o corpo físico, ele impede, num grau bem extenso, de que nós façamos essa utilização. Então, quando alguns de nós
e na generalidade, em alguns aspectos, todos nós travamos contato com o mundo invisível através de possibilidades as mais diferenciadas possíveis, não é? Nós estamos dando vazão ao nosso lado mais natural, aquilo que nos é mais básico e natural e que nós desconsideramos quando estamos encarnados. Não é? Nos vemos só com o corpo, nos consideramos nesse corpo, nossa relação, nossas possibilidades restritas aos 5 sentidos que o corpo espírito, que o corpo material oferece, para que a gente sinta, perceba e usufrua e transite no mundo material, mas como espíritos nós temos as nossas possibilidades espirituais. E é disso que nós estamos tomando conhecimento. É com relação a isso que nós estamos nos especializando. Nós estamos conhecendo sobre o mundo espiritual, mas não do mundo espiritual existente adverso, fora de nós. Do mundo espiritual presente, que diariamente, geralmente no horário noturno, a maioria de nós, para não dizer todos nós, não é? Adormecemos, largamos o corpo e retomamos, num grau possível, a nossa liberdade de espíritos. Diariamente nós fazemos isso. Esse nosso contato sem o corpo é um contato bem expressivo, que de lá, através do fenômeno do sonho, do sono e do sonho, nós trazemos informações primorosas do mundo espiritual, que nos influenciam o dia seguinte, que nos influenciam a vida como um todo. Então, às vezes, nos encaminhamos na vida como cegos, não percebendo essa realidade. Quando batemos a casa espírita, somos alertados, acorda, destapa os ouvidos, percebe, não é, que há possibilidades de compreensão do mundo invisível por parte de cada um de nós. Nós observamos algumas pessoas que são dotadas de algumas particularidades a mais, ou seja, mesmo no corpo físico, encarnados, não é? Colocam para fora algumas potencialidades de espírito, graças ao fenômeno da mediunidade. Então nós visualizamos determinadas pessoas que de forma patente demonstram isso para nós, e muitas vezes não nos identificamos, achamos que eles são privilegiados, que eles foram predestinados, que eles são superiores a nós. Por quê? Porque percebem num grau mais apurado o mundo invisível. E nos achamos como muito distantes dessa realidade. Kardec, no Livro dos Médiuns, nos aproxima dessa realidade, quando coloca que todos nós somos médiuns. Porque saímos do corpo durante o sono, porque pensamos incessantemente, o pensamento é a nossa ferramenta de comunicação com o mundo espiritual, porque temos intuições, porque temos inspirações, porque temos pressentimentos, todos nós temos isso. São possibilidades que o espírito tem, ou seja, nós, que no estado de encarnação, essas possibilidades elas ficam obliteradas, esquecidas, desconsideradas. Então reencarnamos e vimos muitas vezes compromissados com a tarefa mediúnica. Então, nosso corpo espiritual, que modela o nosso corpo físico, é ele a matriz desse nosso corpo material, ele é impregnado de uma substância, ele é
parametrizado, ele é distribuído, ele é implementado com equipamentos a nível do mundo espiritual, para que nós sejamos graduados e percebamos o mundo espiritual numa extensão maior. Então, esse é o considerado médium. Todos nós somos, pela generalidade, mas alguns de nós, pelo compromisso, trazemos no nosso corpo espiritual, nosso perispírito, modificações expressivas para determinadas percepções do mundo invisível. Seja na audição, seja na percepção da sensibilidade, seja na psicofonia, seja na vidência, na incorporação, e inúmeras outras faculdades, possibilidades, que nós estamos tornando cada vez mais naturais no nosso entendimento, porque sempre foram. Não é? Nossa ideia do que seja, do que fosse mediunidade, do que seria o médium, era uma ideia muito equivocada e distante da real. Fantasiávamos muito, até pelas considerações que nós recebemos ao longo do tempo, por doutrinas anteriores, religiões passadas, não é? Que nos colocavam a mediunidade como sendo um ato de bruxaria, de feitiçaria. E hoje a doutrina espírita ela vem desmistificar. Ela vem tirar o véu que encobria e fazer com que nós nos sintamos cada vez mais responsáveis por essa possibilidade de comunicação, sendo mais natural, mais próxima da nossa realidade. Então o estudo de hoje fala aqui das questões 101 até a 110 do Livro dos Médiuns, sobre um ensaio teórico sobre as aparições. Por que ensaio teórico, né? Porque não existe nada fechado, sacramentado, determinado que é assim, não muda. Kardec o tempo todo deixa aberto, não é, a nossa compreensão. Ele organizou o que pôde, mas é claro, cada indivíduo é um mundo particular, é uma história, tem a sua própria percepção, tem os seus valores, os seus desejos, as suas intenções. Então, cada um tem um grau de percepção bem particular. Então, por isso, Kardec se preocupa com os termos. É um ensaio teórico sobre as aparições, visto que elas acontecem. Acontecem o tempo todo. Nós é que muitas vezes estamos fora, né, da sintonia daquela vibração e não percebemos. Ou muitas vezes visualizamos, né, verificamos e confundimos como sendo do mundo material. Então, uma coisa é nós virmos na condição de médiuns especializados na vidência, temos o perispírito apropriado para isso, cérebro perispiritual vinculado ao cérebro material em determinadas posições, em determinadas situações, para que a gente tenha a visão do mundo espiritual dependendo de um casamento fluídico, de um casamento vibracional, porque também se não houver, a gente não vê. Então existem pessoas especializadas para isso, mas o mundo espiritual se faz visível sempre que quiser, necessitar, e sempre que nós nos colocarmos na vibração, na sintonia de uma percepção a esse nível. Então, em geral, nós desconsideramos essa possibilidade. Então, é quando ele começa colocando para nós, né, que muitas das nossas visões se dão fora do corpo, durante o sono. Então, se nós muitas vezes, algumas vezes dizemos assim: eu nunca vi nada do mundo espiritual, eu sou o chamado médium de pedra, eu sou o médium paralelepípedo,
eu não ouço, não vejo, não percebo, não sinto nada, mas não dorme durante a noite, não sai do corpo, não sonha, não percebe, não verifica o mundo espiritual? Sim. Então nós desconsideramos isso. Primeiro ponto de visão espiritual que todos nós temos. Ah, Marcelo, mas isso parece até corriqueiro, mas é corriqueiro. Nós é que não consideramos, não é? Então nós trazemos muita informação do mundo espiritual através do sono. Sendo que nossa interpretação para isso, com relação a isso, nós misturamos muita coisa, não é? Informações passadas, equivocadas, do que seja um sonho, as configurações que o cérebro material expressa quando nós retornamos para o corpo, porque quando a gente sai do corpo, nós saímos com o nosso perispírito. Como o perispírito ele não é circunscrito ao corpo, ele se expande, ele tem propriedades das mais diversas e exerce funções das mais diferenciadas. Então, o perispírito ele expande. No que ele expande, trava contato num raio de distância muito mais apurado, não é? Quando retornamos para o corpo físico, que acordamos, que estamos no estado de vigília, esse perispírito precisa, falando grosseiramente, diminuir de tamanho. Quando diminuir de tamanho, só aquelas coisas extremamente necessárias são registradas, outras ficam, não é, num espaço que nós desconhecemos. Então, o que a gente percebe na verdade? Porque existem as imagens, aquilo que a gente registra com o cérebro físico, que fica armazenado. Então, quando a gente sai do corpo, pensa, percebe, visualiza com o cérebro perispiritual, e ele está expandido, ou seja, grosseiramente falando, ele está num tamanho aumentado, quando ele retorna para o corpo, que diminui, nossa interpretação fica modificada. Então, por isso que muitas vezes nossos sonhos são sem pé, sem cabeça. Não tem significação, não é? Eu sonhei. E aí a gente fica tentando arrumar, não é, justificativa para o que a gente sonhou. Sonhei com um dente, alguém vai morrer. Sonhei com um cavalo, vai dar isso não sei aonde, não é? Sonhar com sapato, isso não é muito bom, não. Ouvi dizer. Então são crendices, não é? Que nós carregamos durante muito tempo, porque a gente não entende qual processo é estabelecido. Se a gente conseguir entender de uma vez por todas que nós somos espíritos e que nós temos uma forma, não é, possibilitada pelo nosso perispírito, que é anterior ao nosso corpo físico, que esse nosso corpo físico, ele é resultado desse modelo organizador biológico que é o perispírito, não é? Nós vamos desvendando uma série de chaves que nos inculcavam, nos colocavam com muita dificuldade de entender o processo. Então, se a gente compreender que quando durante o sono nós saímos do corpo e pensamos, agimos com o nosso corpo espiritual, consequentemente com os nossos órgãos perispirituais, que vibram numa dimensão diferenciada, vibram numa frequência diferenciada do que a vibração das moléculas materiais. Então, quando nós retornamos para o corpo, há que se ter um ajuste de tudo isso. Então, o corpo material, o cérebro material, tenta codificar com o que ele tem ali dentro, com o que ele tem impresso, materialmente falando. Então, por isso que causa essa confusão. Quando são assuntos
que os nossos guias, protetores, eles decidem que nós precisamos lembrar, isso é ajustado, não é? Perispiritualmente por parte desses técnicos da espiritualidade, para que a gente tenha uma clareza maior sobre essa vivência. Então, vai depender também do grau de afastamento que nós tivermos. Então, quanto mais afastado do corpo físico, ou seja, da materialidade, nós estaremos mais plenos como espíritos. E aí, quando retornamos, dependendo da necessidade dessa vivência, nós podemos lembrar com mais nitidez. Mas na sua totalidade, nos seus 100%, nós não lembramos. Porque são visões do mundo espiritual. Que quando estamos na dimensão materializada, porque estamos reencarnados, nós estamos bem distantes dessa percepção. Então, Kardec, ele coloca aqui para a gente, na 101, que as manifestações aparentes mais comuns acontecem durante o sono, através dos sonhos. São as visões. Não cabe aqui examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausente, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Então, por aí já nós vimos que tem muita coisa envolvida para que a gente, de uma forma pobre, defina uma vivência no mundo espiritual. Então, nós tentamos encaixar com o que temos no cérebro físico. Então, o cérebro físico, ele tem ali registrado imagens que nós vimos durante o dia. Situações que vivenciamos, os programas televisivos, os livros que lemos, os filmes que assistimos, as cenas que nós verificamos, muita coisa fica registrada no cérebro material, mas é vivência material. É de interesse do espírito? Nem sempre, não é? Então nós vamos verificar no mundo espiritual o que é de interesse do espírito. E essa impressão, esse registro, é a nível perispiritual. Kardec segue dizendo assim para a gente: frequentemente também são quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante dos nossos olhos, para nos dar avisos úteis e salutares conselhos, se forem bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se forem espíritos imperfeitos. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos como a todos os outros casos de aparições. Acreditaríamos que seria ofender o bom senso de nossos leitores refutar o que há de absurdo e de ridículo naquilo que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. É complicado interpretar o sonho de alguém, não é? Porque existem particularidades do sonho, ou seja, da vivência, particularidades daquilo que o ser encarnado, né, agrega numa conjuntura de visões, percepções, conhecimento teórico, crenças, muita coisa. Então, em geral, é muito chato quando alguém senta e fala assim: deixa eu te contar o meu sonho. E aí ele começa a contar o sonho, e durante o momento que ele está contando, ele vai lembrando de coisas ou informações que tem no cérebro material e que vão se avolumando, se misturando, e é uma colcha de retalhos que ele tenta decifrar para a gente. E a gente fica ouvindo, porque quem vivenciou foi ele. Quem trouxe para o corpo foi ele. O que tinha no corpo dele, só ele tinha. Então, fica difícil da gente decifrar essas situações. Muitas pessoas tentam decifrar. E aí também misturam tudo que existe. Por isso que existem situações que Kardec coloca aqui de ridículo, né? Porque chega a ser ridículo.
algumas interpretações de sonhos que foram visões que se tiveram do mundo espiritual, que são particulares e que muitas vezes pertencem ao mundo espiritual, que nos interessa quando a gente está fora do corpo. Quando nós estamos no corpo, existem as preocupações materiais que influenciam. Segue Kardec dizendo para nós, com relação às aparições propriamente ditas, ocorrem no estado de vigília e quando se está no gozo de plenitude e da inteira liberdade das suas faculdades. Geralmente elas se apresentam sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e imprecisa. Com frequência, a princípio, elas são uma luz esbranquiçada, cujos contornos desenham-se pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e distinguem-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder fazer dele uma descrição muito precisa. Os trejeitos, o aspecto, são semelhantes ao do espírito quando vivo. Então, assim, o mundo espiritual tem suas potencialidades e possibilidades. Nós estamos interagindo o tempo todo. Existem muitas visões do mundo espiritual que se apresentam para nós na forma, na configuração, na textura, na ponderabilidade, né? A nível material, que nós confundimos. Por exemplo, se a gente olhar para o lado, se a gente tiver uma visão como eu estou tendo aqui do nosso salão, eu acho que está todo mundo que eu estou vendo encarnado. Mas pode ser que no meio de um ou outro, pode ser que ele, ela, ele estejam desencarnados. Mas a visão que eles estão proporcionando para mim é a visão de como se estivessem encarnados. Quem possibilita isso? O perispírito deles, agindo de acordo com a vontade que eles têm, impregnando os seus corpos perispirituais com um fluido que seja, né, afim, que tenha em mim parecenças e que eu possa perceber. Existem outros níveis de aparições que os espíritos fazem recolhendo o fluido do ambiente, fluido animalizado, revestindo-se ou revestindo os objetos, e que todos nós vemos. Por quê? Porque aquela dimensão, aquela matéria que é sutil, entra num padrão, não é, de ponderabilidade, de visão, que atinge o nosso órgão de visão material. Então, não é com o perispírito que nós estamos vendo esses casos. Estamos vendo com os nossos olhos, nosso canal de evidência material. Por quê? Porque o perispírito está revestido de um fluido que o desencarnado não possui mais. Por ele ser desencarnado, ele não tem fluido animalizado, ou seja, fluido de efeito físico. Quem possui? O encarnado. E quem possui em demasia? O médium encarnado. É disso, é dessa substância que os espíritos precisam para se fazerem visíveis. E que nós proporcionamos. O tempo todo, pela lei do magnetismo, nós oferecemos essa matéria aos espíritos para fazerem os mais diversos fenômenos, as mais diversas manifestações, ou no campo visual, ou no campo auditivo, ou no campo mais ponderável, né? Os espíritos podem fazer aparecer num papel uma letra sem utilizar a caneta ou lápis, a escrita direta. Fazem isso como? Manipulando o fluido que o encarnado possui. Então, em alguns ambientes, quando nós chegamos despertos,
e de repente entramos num torpor, que vamos adormecendo, sem sabermos o motivo, não que socorra na reunião pública, mas às vezes a gente não dorme em lugar nenhum. Quando entra no centro espírita, que começa a reunião pública, a gente dorme. Esse torpor, muitas vezes, é um magnetismo que nós estamos sendo envolvidos e que o nosso fluido sai de nós num quantitativo mais elevado. E é energia. Se sai do nosso corpo, não é? Nosso corpo ele ressente. Então há um entorpecimento das nossas forças vitais. E nós nos sentimos um tanto quanto adormecidos. Então nessa hora, pode ser que nós estejamos sendo retirados os nossos fluidos animalizados para determinadas ações do mundo espiritual. Na casa espírita, quando é esse motivo, a gente sabe que não é para fazer fenômeno que não interessa. Bom, se eu tenho dificuldade de fazer a minha adesão no trabalho regular de uma casa espírita como médium, porque eu acho que eu tenho que ter muita responsabilidade, porque não é o momento ainda, porque minha vida está atribulada, porque eu tenho muito plano para fazer, isso iria atrapalhar a minha vida, mas eu sou médium naturalmente. Então eu tenho o quê? Pode ser que eu tenha um excesso de fluido, que foi me permitido ter como excesso para que eu trabalhasse junto à mediunidade, doando a quem precisava. Como eu não faço, em algum momento isso vai ter que ser compensado. Então muitas vezes a gente está aqui sentadinho, os espíritos da equipe que trabalha na reunião pública, se nós temos em excesso, não estamos administrando isso de forma adequada, eles aproveitam esse momento, retiram de nós o excesso, para que se possa ajudar aqueles que precisam ser curados, amenizados de suas dores físicas, das doenças, enfermidades que nós temos, e que nós nem percebemos que estamos participando desse processo. Então, muitas vezes, a reunião pública nos causa sono, não só por desinteresse, não só porque estamos sendo obsidiados, não só por isso, por aquilo, mas porque estamos doando um fluido, não é? Que a gente deveria doar de forma regular, mas por N motivos não faz. Então, quando a gente adentra aqui, por lei do magnetismo, que quem tem muito vai dar para quem tem menos, e quem tem menos vai sugar de quem tem muito, nós ressentimos isso, porque toda doação fluídica, ela gera, não é, um cansaço, naturalmente, e é um cansaço natural, que a gente repõe. Nosso trabalho como médium tem essa característica, e nós colocamos parte desse fluido de volta, através da alimentação, do sono, né, do repouso, da higiene. Então nós recuperamos parte desse fluido que doamos. Esse é o processo natural de todo médium. O médium existe para isso. E ele vai doando a vida inteira, de pouco em pouco, aquele excesso, até ficar com da sua subsistência, para existir o tempo que necessitar da encarnação. Nós interferimos nesse processo muitas vezes com os desgastes desnecessários que nós fazemos, não é? Por ilusões que tomamos na vida material, sim. Então, a casa espírita, ela funciona como um verdadeiro dínamo, uma usina que nós frequentamos e que nos reequilibra. Não quer dizer aqui que se eu tenho facilidade de dormir na reunião pública, no estudo de curso, de encontro, que eu vou ficar tranquilão. Não, eu durmo, estou doando, então deixe eu me entregar para esse sono. Aí eu também não vou escutar nada, não vou compreender nada,
não é? E palestra foi feita para encarnado. Palestra para espírito, a gente nem reencarnava, ficava lá falando para os espíritos. Quando a gente reencarna, vem falar para os encarnados, e nós encarnados, né, nos dispusemos a ouvir, é porque nós precisamos ouvir. E quem fala também ouve. É que eu não posso dormir aqui, mas eu tenho que falar. Mas nós estamos falando para nós próprios. E quem está na condição de ouvir, precisa se esforçar. Ah, mas você falou que eu estou doando fluido, por isso que eu sinto esse torpor e aí eu durmo. Pois é, mas também tem que se esforçar para ouvir, não é? Ah, mas isso dá trabalho. Dá trabalho sim, ninguém disse que seria fácil. Quando a gente está num trabalho regular, como médium, na casa espírita, isso é compensado. Geralmente acontece isso quando a gente chega à casa espírita. A gente ainda não está adequado a essa vibração, então a tendência, muitas vezes, é que isso ocorra. É uma emergência, é uma necessidade. Mas quando nós nos filiamos ao trabalho regular, isso é compensado, isso é feito de forma equilibrada. Por isso existem os trabalhos montados, para que o médium ofereça possibilidade, né, daquela atuação, sem que ele tenha muito prejuízo da sua vida material. Porque as coisas são equilibradas. Os espíritos bons sabem fazer isso. A influência deles junto a nós é altamente favorável. Dizer que nós passamos mal porque viemos à casa espírita e foram os espíritos que nos deixaram passando mal, não foi espírito benfeitor. Certamente não foi, não é? Então, na casa espírita, assim como nós somos doentes, encarnados, doentes, muitas vezes, necessitados de muita coisa, não é? Temos o pensamento variante, muitas vezes trazemos sofrimentos muito grandes, né? Nosso pensamento fica nessa qualidade. Os espíritos também que nos acompanham, ou que adentram a casa espírita para entender o processo, muitas vezes trazem as suas dores. Então pode ser que a gente, na casa espírita, dependendo do grau da nossa sensibilidade, perceba uma vibração não muito boa. Não é do guia, é de quem esteja perto de nós, seja encarnado ou desencarnado. Até porque nós somos figuras perceptíveis dessas vibrações, não é? Precisamos compreender que nós estamos nos ajustando a isso. Estamos tendo que concatenar nosso pensamento com relação à vida material, à vida prática, nossas ilusões, nossas aspirações, nossos desejos, tudo que a gente intenciona, conjugar tudo isso dá trabalho. A mente sofre com isso, não é? O sentimento, ele fica mexido. Consequentemente, nossa energia se ressente. É o processo do encarnado, é o processo do médium. Nós trabalhamos com o curso aqui na casa que orienta os novos médiuns, né, os futuros médiuns, a trabalharem no passe, e é comum, desde o início do curso, a pessoa questionar, mas eu sinto tudo isso, quando é que eu vou deixar de sentir? Nunca. Nunca. Mas nunca eu vou deixar de sentir. Você não está vindo para o Comp para deixar de sentir o mundo espiritual. Isso é característica, particularidade do médium. O médium existe, ele é médium para sentir. O que vai mudar é que esse registro, essa percepção, não vai desequilibrar mais a minha vida. É diferente, não é? Eu vou experimentado saber a diferença das vibrações. Saber que entro num ambiente onde existem pessoas que não estão muito bem vibradas e eu, como sou o sensitivo, porque sou médium, vou perceber. Vou fazer o registro, mas vou tomar uma providência.
Então é isso que se informa ao médium, quando ele conhece a realidade do mundo espiritual, quando ele sabe da interatividade que esse mundo espiritual tem conosco, e quais são os resultados disso. Como eu posso ficar, como eu posso registrar, como eu posso ver o mundo espiritual. O que isso vai me trazer? O que vai deixar dentro de mim? O que vai sair como marca essa relação com o mundo espiritual? Favorável? Ruim? Doentia? Perturbadora? Ou que pacifica? Que dá esperança? A diferença do estudo da mediunidade espírita é exatamente essa. Médium todo mundo sempre foi e não vai deixar de ser. Compreender o processo é o que a doutrina espírita oferece. Entender o porquê se é médium. A possibilidade que nós estamos tendo de colocar em prática potencialidades de espíritos, como nós temos da fala, da visão, da audição, que são tão naturais. Se nos tirar um desses sentidos, nós sentimos muito. Então imagina o espírito que não está circunscrito à visão com os olhos físicos. O espírito enxerga pelo perispírito todo. Ele não precisa dos olhos para ver. Nós, encarnados, precisamos. O espírito ouve em todo o seu organismo. Isso para nós fica muito difícil de ser entendido. Então vem a mediunidade, vem as faculdades, vem as possibilidades, as sensibilidades, para que a gente comece a perceber num grau diferenciado aquilo que os 5 sentidos não deixam ver. Então o mundo espiritual está sendo mostrado para nós por algum motivo. Qual será? Por que nós estamos percebendo muito mais o mundo espiritual? Ou pelo menos estamos nos atentando de que isso é uma realidade. Se você fala com as pessoas e ninguém te responde, pode ser que você esteja desencarnado. Isso é um susto ou isso é uma realidade? Pode ser que nós estejamos desencarnados e não saibamos. Não é tão difícil da gente entender isso. Existem os filmes hoje mostrando essa realidade para a gente. Realidade essa que está aqui na codificação. Mas que nós estamos precisando das obras cinematográficas para entender o processo do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Dizendo para a gente, o mundo espiritual é uma realidade. E aí ele diz aqui na 102, uma coisa notável é que, a menos que sejam em circunstâncias especiais, as partes menos precisas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos têm sempre contornos nítidos. Então, quando nós vemos um espírito, se é um espírito elevado ou se é um espírito bom, nós o percebemos da cintura para cima. Não há necessidade das partes inferiores do corpo, porque são partes que o espírito não vai precisar usar no mundo espiritual. Todos os espíritos que estão sem o corpo se apresentam assim? Não. Os espíritos que estão apegados ao ambiente terreno, às forças vitais terrenas, aos pendores materiais, aos vícios das mais diversas instâncias, são espíritos que permanecem no seu campo visual, no seu campo psíquico, todo paramentado de quando estavam encarnados. Isso é meio
difícil da gente entender, mas é uma lógica quando a gente estuda o conceito doutrinário. Então, o espírito volita, ele voa. Todo espírito vai voar quando desencarnar? Não. O espírito, ele não tem barreira para ultrapassar, não tem a matéria que impeça que ele ultrapasse. Porque no mundo espiritual, essa matéria que para nós é intransponível, ela é facilmente ultrapassável. Nós vamos ultrapassar as paredes quando desencarnarmos? A gente tem certeza disso? Pode ser que a gente dependa de uma chave para abrir a porta, para entrar num ambiente. Mas doutrinariamente, fundamentação doutrinária, todo espírito tem essa possibilidade, porque quem não pode ultrapassar o corpo material é o corpo físico, mas o perispírito passa. Não tem barreira. Nós vamos saber fazer isso. É essa lucidez que nós estamos criando, encarnados, pensando como espíritos. Como vai ser a minha vivência no mundo espiritual? Vai ser fácil eu viver lá? Eu vou me adaptar facilmente? Bom, se diariamente a gente larga o corpo e vai para o plano espiritual sem ele, o que será que a gente está fazendo lá durante o sono? Será que nós estamos usufruindo do que o mundo espiritual nos oferece? Ou nós saímos do corpo, mas permanecemos no âmbito material, indo a lugares que moralmente a gente não consegue ir porque vão falar de nós? Então, será que nós fazemos coisas interessantes quando saímos do corpo? Porque essa é a nossa realidade. Então, como nós vamos transitar no mundo espiritual quando desencarnarmos? A gente não vai deixar para fazer isso quando desencarnar. Porque diariamente a gente sai do corpo, a gente tem como se fosse uma morte. Só que depois a gente volta para o corpo. Vai ter um dia que a gente vai e não volta. E aí? Aí a gente pensa nos nossos hábitos. O que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo? Qual é a última coisa que eu faço do meu dia quando eu vou dormir? O meu dia é considerando o mundo espiritual? São questões que a gente precisa pensar, para nós avaliarmos o nosso nível de desapego, nosso nível de espiritualização, nosso nível de entendimento real do que isso signifique. Porque, inclusive, ele diz aqui, quanto à roupa, ela se compõe mais comumente de tecido drapeado que termina em longas pregas flutuantes. Eu me vejo assim, vestido assim, no plano espiritual? Como é que eu vou aparecer depois de morto? Com qual roupa eu vou estar? Qual será a minha encarnação passada que vai ter um peso expressivo para que eu me apresente? De repente, se eu fui um general de uma cavalaria, se eu fui um soldado romano, não é? Pode ser que eu me apresente com aquela vestimenta. Quem me vir vai me reconhecer? Se for dessa encarnação aqui. Se eu aparecer para vocês com uma cabeleira loura, vocês vão dizer que sou eu? Não é? Não é? Mas eu posso aparecer se eu quiser. Pode ser que eu tenha tido uma cabeleira loura em alguma vida. E quando eu saio daqui, eu retomo aquela experiência. Gostei de ter aquele cabelo louro. Então, como o perispírito ele é plástico,
ele se modela de acordo com o pensamento, eu vou me modelar. E isso a gente imagina de várias formas. Mas os espíritos mais elevados, né, eles aparecem com essa túnica drapeada. Eu não sei muito bem o que seja drapeado, mas quem costura deve saber. Pelo menos com uma cabeleira ondulada e graciosa. Não tem chapinha, não tem prancha. Isso é daqui. Pode ser que eu, de tanto fazer prancha aqui, eu desencarne e eu vou ter que ter a prancha para ser reconhecido. Então, o que ele coloca aqui? Que isso são questões pertinentes à nossa imperfeição. Porque os espíritos que venceram essas materialidades, para eles, uma túnica branca está de bom tamanho. É meio demodê, mas é de bom tamanho, porque aquilo não faz diferença. Nós é que nos preocupamos demais com as aparências. Nós é que deixamos muitas vezes de ir a um compromisso social porque o cabelo não ficou bom, porque o sapato não vai combinar com a blusa, porque a unha não foi pintada do jeito que eu queria, então não vou mais. Não é? Essas particularidades, essas questões são daqui. Como nós vamos seguir para lá? Como nós vamos nos fazer visíveis àqueles que ficarem? Como será que nós vamos nos demonstrar para aqueles que estão com saudade da gente? Às vezes a gente sai da encarnação com longos anos numa enfermidade, num hospital. Mas e os outros anos anteriores, que eu tinha minha juventude, que eu tinha o meu corpo melhor, que eu tinha a minha vestimenta diferente? Como eu vou me apresentar depois que eu desencarnar? Com o camisolão do SUS? Com a aparelhagem, com todos os fios, equipamentos, sondas? Ou será que aquilo vai fazer parte da minha saída aqui na Terra, mas que eu mesmo vou me desvincular disso? Então essa teoria das aparições, ela é muito mais extensa e complexa do que a gente imagina. Porque existem muitas coisas que podem pesar sobre isso. A nossa ignorância, o nosso medo, a nossa incerteza, o nosso coração puro, o nosso coração pesado. Então, o que a gente carrega? Aquilo que a gente administra. Então, que nós possamos entender um pouquinho mais dessa visão do mundo espiritual, continuar estudando para compreender e, compreendendo, a gente possa agir de forma diferenciada. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso irmão Marcelo pela reflexão do estudo, mas o tempo nos cobra. Que Deus o abençoe e certamente estará conosco em outras oportunidades. Vamos passar agora então para a segunda fase dos nossos trabalhos, que se consiste em os passes, e durante os passes a nossa irmã Rita vai nos falar sobre o capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e os itens é de 1 a 4. Nós, como são bem extensos os itens, leremos apenas o primeiro e o quarto, a pedido da nossa irmã. Diz-nos assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos os que estão em casa. É uma anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. E aí, no item 4, Kardec vem elucidando o pensamento. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo, constantemente, esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus discípulos:
Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Diz-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas para vós, eu o digo, porque vos foi dado de compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão tão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo, e o grão semeado fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E ele pede para nos observar o capítulo 19, item 7. Agora a gente pede aos nossos irmãos médiuns que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes magnéticos. Pedimos aos nossos companheiros que não se dê importância a essa manifestação que se faz necessária, mas já vamos procurar refletir sobre o que o Marcelo trouxe para nós, refletir um pouco o que a leitura trouxe para nós, fazer a nossa prece íntima, estabelecendo contato com os nossos guias, os nossos protetores, a fim de que nesse momento possamos receber do alto aquilo que verdadeiramente temos a necessidade. Nossos irmãos que nos acompanham também através da internet, invisibilidade não quer dizer ausência, mas também em seus lares, vamos aproveitar esse momento para unir os nossos pensamentos e formar uma grande rede de solidariedade, na certeza que todos nós seremos amparados nas nossas dificuldades ou aquilo que os nossos corações ainda sentem um pouco de ausência, de falta. Tenhamos a certeza do amparo da espiritualidade amiga na nossa casa, dos nossos guias que nos envolvem, e receberemos do alto aquilo que tivermos a necessidade. Aguardando um pouquinho mais para a acomodação, agora sim vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, uma vez mais recorrendo ao teu coração generoso, a fim de que, Senhor, relembrando a tua passagem na terra, como o Evangelho nos diz, que não se coloca a candeia debaixo do candeeiro, mas sim sobre o alqueire, nós te pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos ampare, para que possamos ter verdadeiramente os passos mais firmes e seguros em seguir na tua direção. Abençoe a nossa irmã Rita, que será intérprete nesse momento da lição estudada na noite de hoje. Sendo assim, Senhor, abençoe a esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos encaminhe sempre à prática do bem, do amor e da caridade. Nesse capítulo de hoje, Jesus nos convida à análise de como está a nossa prática do Evangelho. No livro Análises Evangélicas, o Espírito Bezerra de Menezes traz para a gente uma lição bastante interessante que ela vem intitulada Brilhe a Vossa Luz. E ele nos fala:
A propósito, o Evangelho nos convida para que façamos brilhar a vossa luz. Nesse ponto, o discípulo da verdade. A luz significa virtude. E para brilhar a luz, colocá-la ante os companheiros necessários se faz que vejamos dia a dia as qualidades evangélicas preceituadas pelo Cristo. O perdão é uma luz. Perdoemos que essa luz brilhará como esquecimento das faltas na sequência e garantia dos nossos sentimentos. A fé também é uma luz que deve andar e permanecer para que os outros vejam e sintam essa virtude singular, sem que o portador se sinta envaidecido de tal aquisição da verdade grandiosa. A esperança é luz, que sustenta a coragem e a alegria do viajor da vida e deve estar cada vez mais visível em nossos caminhos. Faça-se a luz na luz da vida, que ela liberta, anima e nos faz compreender o próprio amor que ela não deixa de ser, o sol que sustenta tudo o que existe. Vê que nada fica escondido, a lei da justiça que nos coloca mais visível que pensamos. E quando estivermos fazendo alguma coisa, lembre-se de que toda a humanidade está vendo. É a nossa consciência, é a consciência descrevendo para Deus o uso que fazemos dos nossos dons. Que possamos efetivamente entender qual é o papel da doutrina espírita em nossas vidas. Quando bem lembrou Marcelo, o convite que é sempre feito aos estudos, que possamos aprender efetivamente que cada vez que somos convidados a estudar, para nos esclarecer cada vez mais, para que possamos estar trilhando caminhos melhores na nossa vida. E que assim, com essas melhores escolhas para as nossas caminhadas, possamos efetivamente fazer brilhar a luz que o Senhor Jesus nos disse que temos. Como Ele nos lembrou, que façamos brilhar a vossa luz. E quando Ele também nos lembrou que nós somos deuses e que poderemos fazer o que Ele fez e muito mais. Que não percamos nunca esse ensinamento como a grande linha de nossas vidas. E que assim, com essa certeza, que temos a condição de fazer as nossas luzes brilharem, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e de muita sabedoria. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Vamos, irmãos, vamos unir mais uma vez os nossos pensamentos para agradecer sempre. Agradecer pela vida, pelos momentos, pela possibilidade do nosso crescimento espiritual. Pai querido, Jesus amado, só temos uma vez mais a agradecer por essas bênçãos que recebemos na noite de hoje. Que possamos, Senhor, ter interiorizado a cada estudo, a cada reflexão, a cada palavra, que certamente nos servirá para nortearmos melhor na grande caminhada do Espírito imortal que todos nós somos. Abençoe o nosso planeta Terra, abençoe o nosso Brasil, abençoe, Senhor, todas as situações que estamos vivenciando nesse momento, mas que nunca nos falte a fé, a esperança e a alegria de viver. E assim, Senhor, em nome de Kardec, de Denis, mas sobretudo em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Vamos em paz.